Apagão total na região de Belgorod, 1 milhão de russos sem energia, ataque poderoso à refinaria de petróleo na região de Rostov, região sem gasolina. O exército russo avançou sobre Sumi, mas sofreu uma derrota total. Isso é uma catástrofe. Sem calor, sem luz, Kiev está sendo preparada para a evacuação. O misterioso suicídio de um espião russo que trabalhava como embaixador no Chipre. E isso é só o começo. O Reino Unido declarou guerra à frota sombria de Putin. O dinheiro do petróleo confiscado à força será destinado à ajuda à Ucrânia. As negociações estão sendo retomadas com nova força. Os representantes americanos Witkoff e Kushner estão viajando novamente para Moscou. No verdadeiro inferno que se instalou no Irã, cerca de 50 mil manifestantes foram mortos. A internet está desconectada no país. Trump enviou o exército. O Kremlin está iniciando uma nova campanha contra a Armênia. Os propagandistas entraram em ação com força total. Revolução nos Estados. Trump enfrenta um processo de impeachment. Transplante em russo. Russos receberão transplantes de órgãos de porco gratuitamente. Não, isto não é uma piada. Meu nome é Katerina Anisterenko e agora vou contar a vocês o ponto principal. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Maiminsidão, Yakubi. Uma série de explosões e um grande incêndio. A noite passada em Rostov-do-Don foi incendiária. Nos grupos locais, relataram explosões altas, depois das quais começou um incêndio de grandes proporções. Rostov, hoje à noite, a cidade inteira está coberta de fumaça. Olha a fumaça subindo. Atrás do prédio. Dá para ouvir bombeiros e ambulâncias por toda a cidade. Ali também tem fumaça, tá subindo. A cidade inteira está tomada pela fumaça. Segundo informações do governador da região de Rostov, Yuri Slyusser, prédios industriais e de depósitos pegaram fogo. Preliminarmente, a Ucrânia teria atingido reservatórios de derivados de petróleo no território da fábrica Embols. E, resumidamente, sobre o trabalho da defesa aérea russa dentro da cidade. Por lá, tudo segue estável, tradicionalmente lançando mísseis contra prédios residenciais. A Rússia continua atacando diariamente o sistema de energia da Ucrânia. Kiev voltou a ficar no escuro e não há previsão de quando as pessoas voltarão a receber energia de acordo com o cronograma. Alguns estão sem eletricidade há dias, outros já estão sem luz há vários dias seguidos. Para os moradores da margem esquerda, que já estão há 5 dias sem acesso à civilização, começaram a levar geradores diretamente para as casas para que possam aquecer os apartamentos, preparar comida, lavar roupas ou tomar banho. Afinal, também há problemas com o abastecimento de água. O vice-ministro da Energia declarou que só resta torcer por dias melhores. O frio intenso dificulta o funcionamento dos geradores. As lojas mudam seus horários de funcionamento, já se formam filas e as prateleiras dos mercados estão ficando vazias. Nas casas, a temperatura cai até 0. Os canos e radiadores começam a estourar. Olha, isso aqui é na nossa cozinha, por dentro. Isso é dentro do apartamento. Além disso, o transporte elétrico parou na capital ucraniana. Foram criadas rotas adicionais, mas até lá já estão se formando filas. O deputado popular Bogdan Kivitsek declarou que, se os problemas com a energia continuarem, pode ser decretada a evacuação em Kiev. No futuro, é preciso estar preparado para tais consequências, que podem até piorar, visto que redes de áreas residenciais inteiras ou casas podem literalmente explodir uma após a outra. Isso levará para paralisia. Na verdade, a única opção restante será evacuar as pessoas e modernizar completamente a infraestrutura do zero. Ao mesmo tempo, o chefe do Centro de Combate à Desinformação insta as pessoas a confiarem apenas nos especialistas envolvidos no restabelecimento do fornecimento de energia, uma vez que esta situação está sendo explorada. Os trabalhadores da área de energia elétrica na Ucrânia estão trabalhando ininterruptamente, apesar das temperaturas congelantes e dos bombardeios inimigos, para restabelecer a energia nas residências ucranianas. Fico curioso. O que estão tentando conseguir? Eles querem que a gente tenha medo deles, baixe a cabeça e admita a derrota, suplique por misericórdia.
Tudo o que eles conseguem é alimentar ainda mais o ódio contra si mesmos a cada novo bombardeio. A Rússia é um país terrorista. Isso já é um axioma. Curta este vídeo se você concorda. E se algum zumbi escravo do Putin estiver nos assistindo, cai fora. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muita gente nos assiste do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do ZO. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreve nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoia a nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E, enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. A região de Belgorod é a primeira região russa que já sentiu de verdade, na própria pele, a guerra em grande escala iniciada por Putin contra a Ucrânia. Imagina, já faz 5 dias. Desde 9 de janeiro de 2026, toda a região está em uma profunda crise energética após os ataques de retaliação das Forças Armadas da Ucrânia à infraestrutura russa. Mais de 500 mil de pessoas ficaram sem luz, sem aquecimento e centenas de milhares também sem água. O governador Vyacheslav Gladkov, ele mesmo chamou a situação de catastrófica e extremamente difícil. Nunca passamos por problemas dessa magnitude antes. Esse problema pode afetar completamente a região de Belgorod. Isso significa 1,5 milhão de pessoas. Além disso, Gladkov admitiu abertamente que não será mais possível restaurar totalmente o sistema de energia. A geração de energia reserva não dá conta, por isso ele pediu aos moradores da região que adquiram geradores por conta própria. O que dizer, o bumerangue da guerra está voltando. As consequências da agressão de Putin já estão sendo sentidas nas regiões de retaguarda da própria Federação Russa. O que você acha? Qual será a próxima região? As tropas russas continuam agindo ativamente ao longo da linha de frente. A situação mais tensa permanece na direção de Pokrovsk. Lá, os ocupantes estão usando ativamente a aviação. Bombas aéreas estão sendo lançadas sobre as plantações. Estão sendo formados corredores para um avanço posterior na direção desejada, o povoado de Sergeyevka. Conforme observam as autoridades militares ucranianas, esta parece ser uma fase preparatória para o próximo ataque. A principal prioridade da Rússia continua sendo a captura de toda a região de Donetsk. Dinâmicas perigosas são observadas na região de Guliaipole, na região de Zaporíjia. Aproveitando-se da reorganização das tropas ucranianas, o inimigo tenta avançar com pequenos grupos de assalto a oeste do povoado. Isso cria o risco de deterioração da situação na direção de Óricos e ameaças potenciais de semicerco de algumas unidades ucranianas. Algumas forças e meios que antes tínhamos na direção de Guliaipole, transferimos para reforçar nosso agrupamento que atua na região de Pokrovsk e Mirnograd. O inimigo aproveitou isso e atacou nossas posições na região de Guliaipol. E agora estamos enfrentando enormes problemas, tanto em Guliaipole quanto nas localidades que ficam a oeste. Além disso, na direção de Guliaipole, segundo dados da inteligência ucraniana, as unidades russas receberam cerca de 1.500 granadas termobáricas de mão para serem lançadas por drones sobre as posições das forças de defesa, o que aumenta o risco de atingir o pessoal e abrigos. O inimigo também está tentando criar uma cabeça de ponte na região de Sumy. Segundo o especialista militar Vladislav Selesnev, a ideia da Rússia de criar uma zona de amortecimento nas regiões fronteiriças da Ucrânia continua atual. Na região de Sumy, o inimigo tenta formar uma cabeça de ponte, mas as forças de defesa frustram essas tentativas e mantêm suas posições. No momento, não se considera uma ameaça ao centro regional de Sumy. Para isso, o inimigo não tem forças e recursos suficientes. O exército de ocupação russo continua agindo ativamente não só na direção de Pokrovsk, mas também em outros trechos da linha de frente. Detalhes sobre o que está acontecendo na linha de contato de combate em nosso panorama militar. Drones das forças ucranianas de sistemas não tripulados provocaram um blackout em Mariupol. Os canais do Telegram estão cheios de vídeos da cidade temporariamente ocupada pelos russos. Também na noite de 12 para 13 de janeiro foram realizados ataques em Makiivka e Stary Krym, temporariamente ocupadas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirma ataques contra depósitos de munição, concentração de tropas e o sistema de mísseis antiaéreos Tor na região de Donetsk. Outro sistema Tor, um sistema de defesa antiaérea e um radar, além de tropas, foram eliminados na direção de Zaporíjia.
Então, basicamente essa é a abordagem da Ucrânia. A Rússia nos ataca, mas nós revidamos. Assim, quando criam apagões na Ucrânia, nós os provocamos não só em territórios fora do controle ucraniano, mas também em território russo, como Belgorod e qualquer fortaleza. Assim, agora a Ucrânia, tendo recursos suficientes, se permite atacar alvos que geram narcóticos. Tanto em seu próprio território ocupado pela Rússia, quanto em território russo. Um show de fogos de artifício foi visto em Ielets, na região de Lipetsk. Drones desconhecidos atacaram Tagelhot. A empresa Atlant Aero, que entre outras coisas fabrica kits para drones de combate, foi atingida. Sistemas de controle, assim como complexos de guerra eletrônica. O que mais há, sem dúvida, são mísseis, mas a quantidade de mísseis é menor do que a de drones. Assim, vendo o dano que os drones russos causam diariamente, e especialmente à noite na Ucrânia, a inteligência ucraniana, em primeiro lugar, identifica certos alvos na Rússia que permitem a eles fabricar drones. E, consequentemente, quando estabelecemos as prioridades dos nossos ataques, em primeiro lugar é tudo que permite à Rússia produzir drones. O ataque a Taganrog é um ataque, inclusive contra a capacidade da Rússia de realizar ataques noturnos com drones na Ucrânia, onde foram criadas instalações de produção que foram emprestadas do Irã. Estas imagens são da 108ª Brigada Independente de Defesa Territorial. A detonação já é de um drone terrestre inimigo com minas antitanque. E estes são os soldados do 2º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia. A cartilha estabeleceu controle sobre o prédio do Conselho Municipal de Kupiansk, na região de Kharkiv, e está finalizando a limpeza da cidade. Histórias como essas, além de serem realmente sucessos militares, também são sucessos de imagem. São argumentos que ressoam no cenário internacional, porque a Rússia diz que tá tudo ótimo para eles, mas vocês veem, na verdade não é bem assim. Na verdade, os sucessos deles não são tão grandes assim. E isso faz com que nossos parceiros pensem, ok, se a Ucrânia ainda tá lutando após 4 anos de guerra em grande escala, então vale a pena continuar apoiando-a. Não é um desperdício de recursos, em val. O Irã vendeu quase 3 bilhões de dólares em mísseis para a Rússia. Isso foi informado pela Bloomberg. Segundo estimativas de especialistas, os russos gastaram no total mais de 4 bilhões de dólares em equipamentos militares iranianos. No momento, sabe-se que os ocupantes utilizam tanto desenvolvimentos diretamente do Irã, quanto imitações dessas tecnologias. Eu, por minha vez, nunca deixo de me admirar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam uma palavra de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. No Chipre, há uma série de eventos de grande repercussão envolvendo cidadãos da Federação Russa. No dia 7 de janeiro, empresários russos não responderam aos contatos, incluindo o ex-chefe da empresa Uralkali, Vladislav Baumgartner. O desaparecimento dele está sendo investigado pelas autoridades policiais da ilha. Até o momento, não há informações oficiais sobre o seu paradeiro. Além disso, mais tarde ficou-se sabendo sobre a morte do funcionário da embaixada russa no Chipre, Alexei Panov. O corpo dele foi encontrado no local de trabalho, na missão diplomática. A embaixada da Rússia confirmou publicamente o fato da morte apenas alguns dias depois. Segundo a mídia cipriota, a morte de Panov está sendo tratada como suicídio. No entanto, as conclusões oficiais da investigação ainda não foram publicadas. As publicações também informam que Panov poderia ser um oficial da principal diretoria de inteligência da Rússia e era responsável pela manutenção de equipamentos especiais, inclusive fora do prédio da embaixada. Segundo a mídia local, as autoridades investigativas estão verificando uma possível dupla função de Panov no Chipre, além de analisar uma possível ligação entre os dois episódios. E com o canal que ganhou destaque. No Chipre, eles estão ligados a redes de desinformação russa na ilha. O Reino Unido está preparando um plano rigoroso. Londres está seriamente considerando um plano para confiscar o petróleo sancionado de navios da frota sombria russa, vendê-lo e transferir o dinheiro diretamente para a Ucrânia. Segundo o The Times, isso permitiria de uma só vez cortar o combustível, o dinheiro para a guerra e ainda ajudar Kiev. Uma fonte do governo britânico chama essa abordagem de golpe duplo contra a máquina de guerra russa.
Por enquanto, a ideia está em fase de discussão e ainda não está claro como exatamente será feita a venda do petróleo confiscado, mas as forças especiais estão prontas para as operações. Unidades de elite britânica já estão treinando. O governo encontrou base legal nas leis de sanções e combate à lavagem de dinheiro de 2018. E esses navios com bandeiras falsas podem ser considerados apátridas e sofrer intervenção. E metas específicas já estão a caminho. 2 sancionadas. Ou então os navios-tanque deveriam estar a caminho da Grã-Bretanha, ambos transportando petróleo bruto e navegando sob bandeiras falsas. Camarões e Zimbábue. A OTAN também está monitorando pelo menos mais 3 petroleiros suspeitos que estão cruzando o Atlântico rumo à Europa. Isso aumenta as chances de novas apreensões. E há o que tirar da Rússia. 35 milhões de barris de petróleo russo. Ninguém quer comprar. É o que escreve a Bloomberg. Desde o final de novembro, após as novas sanções americanas contra o petróleo russo e a Lukoil, Índia e China reduziram drasticamente as compras de petróleo russo. Como resultado, dezenas de milhões de barris estão simplesmente parados em navios-tanque no mar sem compradores. O volume de petróleo à deriva atingiu um nível recorde. Pelo menos 12 navios estão ancorados na costa de Omã desde meados de dezembro. E esperam que alguém se arrisque a perder a carga. A Índia, que antes era a principal compradora, quase reduziu pela metade as importações em dezembro. As empresas russas não têm para onde ir. Os estoques estão lotados, por isso a produção já começou a ser reduzida. Embora, de acordo com os acordos da OPEP+, a produção até poderia ser aumentada. Especialistas dizem abertamente, já quase não há onde armazenar o petróleo e as sanções estão afetando seriamente as exportações russas. Uma conclusão lógica, sem exageros. Os russos têm petróleo, têm navios-tanque, mas as vendas praticamente pararam. Os aliados da Ucrânia no G7 pressionam Trump em Davos, escreve o Financial Times, para obter garantias de segurança para Kiev. Os líderes da Itália, Alemanha, França, Canadá e Reino Unido planejam se encontrar com Donald Trump no Fórum Econômico Mundial e em Davos, que está previsto para o dia 21 de janeiro. O principal objetivo é garantir o apoio pessoal dele às garantias de segurança para a Ucrânia após um possível cessar-fogo. Autoridades europeias destacam que, sem uma posição clara de Trump, nenhum acordo vai funcionar. Isso vale especialmente para os planos de Londres e Paris. Eles não vão enviar suas tropas para a Ucrânia sem o total apoio e consentimento dos Estados Unidos. Enquanto isso, segundo a Bloomberg, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner irão em breve para Moscou. Eles esperam se encontrar com Vladimir Putin. O objetivo é avançar em um acordo de paz para a Ucrânia, incluindo a discussão de garantias de segurança para Kiev. Por sua vez, a publicação Político informa que a União Europeia quer ter seu próprio negociador para contatos diretos com Putin e seu círculo próximo. Os europeus temem que os Estados Unidos possam chegar a um acordo com a Rússia pelas suas costas e ignorar os interesses-chave da União Europeia. Em meio a protestos em larga escala no Irã, as autoridades praticamente cortaram totalmente a internet. Nesse contexto, a SpaceX anunciou que está tornando o acesso ao Starlink gratuito no país. Embora o uso da internet via satélite seja oficialmente proibido no Irã. As restrições de comunicação começaram a ser implementadas em 8 de janeiro. Paralelamente, Teherã está acelerando a criação de uma rede nacional autônoma. Os usuários têm acesso apenas a serviços de busca estatais, mapas, mensageiros e plataformas do governo. Vídeos com forte censura. Segundo fontes, uma versão básica desse sistema fechado já está funcionando e, em termos de isolamento, pode superar o modelo chinês. Com a repressão aos protestos, cresce também o número de vítimas devido à falta de comunicação adequada. Não é possível confirmar os dados. No entanto, diferentes fontes mencionam dezenas de milhares de mortos. De acordo com a CBS, citando uma fonte dentro do país, seriam de 12 a 20 mil pessoas. Representantes da oposição falam em números de até 50 mil. Os hospitais estão lotados, faltam salas de cirurgia. Os médicos são obrigados a escolher quem vai receber atendimento. Em primeiro lugar. Segundo os médicos, a gravidade dos ferimentos aumentou consideravelmente. As forças de segurança supostamente estão usando munição real. Há relatos de que os Estados Unidos solicitaram aos aliados europeus informações de inteligência sobre possíveis alvos em caso de um eventual ataque ao Irã. É o que informa o The Washington Post. Donald Trump declarou estar pronto para ajudar, mas sem dar detalhes concretos. A Arábia Saudita, Omã e Catar pedem a Washington que se abstenha,
de atacar, temendo a desestabilização e uma ameaça regional, o bloqueio do Estreito de Hormuz. Israel também recomenda não agir com pressa, acreditando que o regime iraniano ainda não está suficientemente enfraquecido para ações decisivas. No ano novo, os russos terão que enfrentar um dos aumentos de preços mais sentidos dos últimos anos. A partir de janeiro, o IVA vai subir para 22%. Novas taxas, a indexação dos impostos especiais de consumo e a taxa de reciclagem já desencadearam o aumento dos preços em praticamente todas as áreas da vida. De bebidas alcoólicas a serviços odontológicos, de carros a telecomunicações. O que vai ficar mais caro primeiro? Olha. Logo no início de 2026, os russos enfrentarão aquilo sobre o qual os economistas vêm alertando há muito tempo. O impacto no bolso das pessoas comuns se intensificará em quase todas as áreas da vida. Quase tudo, desde alimentos e serviços domésticos até equipamentos, carros e contas de serviços públicos, ficará mais caro. Isso ocorre em um contexto de inflação crescente, aumento da carga tributária e uma situação econômica difícil no país agressor. Hoje precisei tomar um sedativo antes do vídeo, pessoal. Sério. Para onde quer que você aponte o dedo, os preços ficam cada vez mais altos. Como? Na véspera de Ano Novo, a taxa de IVA na Rússia aumentará de 20% para 22%. Essa medida automaticamente aumenta o custo da maioria dos bens e serviços. Além disso, a indexação dos impostos especiais de consumo, o aumento do imposto de reciclagem e outras taxas criam pressão sobre os preços. É triste. Externamente vai tacar. O IVA é basicamente um imposto sobre a pobreza. Quem paga são as vovós, enquanto as corporações recebem de volta. O mais engraçado é que os funcionários ainda afirmam que as mudanças feitas, o governo diz que as emendas vão beneficiar a economia, pois darão ao Banco Central da Rússia a possibilidade de reduzir a taxa básica de juros. Antes de tudo, esperar que qualquer aumento de impostos possa, em princípio, colocar a economia em uma trajetória de crescimento mais alta é simplesmente tolice. Em grande parte, isso já está se refletindo no mercado. Grandes produtores de bebidas anunciaram um aumento dos preços no atacado em janeiro. O álcool subirá de 10% a 17%. Ao mesmo tempo, impostos sobre destilados, vinho e cerveja subirão muito. Vladimir Putin disse que as pessoas poderão viver até os 150 anos. Você gostaria de viver até os 150? Com a vida desse jeito, eu nem quero chegar aos 50. A situação também está piorando no segmento de eletrônicos e eletrodomésticos. Aqui está previsto a implementação de uma taxa tecnológica, que vai aumentar ainda mais os preços de smartphones, notebooks, geladeiras e televisores. Especialistas preveem que os preços dos eletrônicos já subirão de 5% a 10%, ou até mais, até o final do ano. Cada xícara de café está ficando visivelmente mais cara. Analistas esperam que o preço do café aumente cerca de 25%. O aumento de preço é causado pelo crescimento dos custos das matérias-primas e pelas flutuações cambiais. Os cigarros também não vão ficar de fora. Devido à revisão dos impostos especiais de consumo, o preço deles vai subir de 15 a 20 rublos por maço. Em fevereiro de 2022, dezenas dos produtos mais básicos ficaram 35% ou mais caros. E não estamos falando do caviar vermelho, que realmente dobrou de preço nesse período. São carne bovina, pão, creme de leite, leite, kefir, chocolate, café. Uma quantidade considerável de produtos do grupo de vegetais, como bananas. A telefonia móvel e a internet também estão ficando mais caras. Prevê-se um aumento nas tarifas de 5% a 10%. As tarifas de transmissão de energia elétrica, em média, vão subir mais de 15%. E esse item de despesa é uma parte importante da conta total. Diante desses e de outros fatores, a desaceleração do crescimento econômico está se tornando cada vez mais perceptível para as pessoas comuns. Vários especialistas alertam que a renda real da população não acompanha o aumento dos preços, e parte da população está de fato perdendo o poder de compra. Sim. Se não fossem as crianças, eu já teria morrido de fome. Tô falando a verdade mesmo. Não vão deixar fazer nada. Quem tentar abrir algum negócio, logo vão fechar. O governo sabe bem como fazer isso, né? Para os russos, isso significa uma coisa: sobreviver em meio ao aumento dos preços está se tornando parte da realidade do dia a dia. E tudo isso acontece em meio a desafios geopolíticos e econômicos cada vez maiores para os ocupantes, inclusive aqueles ligados à política externa e aos regimes de sanções. O Kremlin agora ameaça com uma nova operação militar especial, dessa vez contra a Armênia. O clã do Kremlin, o propagandista Solovyov. Ele declarou isso em seu programa e, sem dúvida, o fez com a bênção do ditador russo. Será que a Rússia vai iniciar mais uma guerra? Ou talvez não apenas uma?
O embaixador da Rússia em Yerevan, Sergei Kopyrkin, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Armênia, por causa dessa declaração do principal propagandista da Rússia, Vladimir Solovyov, ao vivo em seu programa de propaganda. Para nós, o que está acontecendo na Armênia dói muito mais do que o que acontece na Venezuela. Perder a Armênia, isso sim é um problema gigantesco. Se dane o direito internacional, a ordem internacional. Se para nossa segurança nacional foi necessário iniciar a operação militar especial no território da Ucrânia, por que, com base nas mesmas considerações, não podemos iniciar uma operação militar especial também em outros pontos da nossa zona de influência? O porta-voz do Kremlin sugeriu iniciar mais uma operação militar especial na Armênia. Perder esse país não é do interesse do Kremlin. E nesse caso, uma operação militar especial cairia como uma luva, podendo simplesmente ignorar o direito internacional. Na mídia armênia, entregaram uma nota de protesto ao embaixador Kopyrkin. Foi entregue a ele uma nota de protesto expressando profunda indignação com as declarações feitas durante o programa do canal estatal. Foi enfatizado que essas declarações são uma inaceitável afronta à soberania da República da Armênia, uma manifestação hostil e uma grave violação dos princípios fundamentais das relações amistosas entre a Armênia e a Rússia. Solovyov já não é a primeira vez que faz ameaças contra países vizinhos da Rússia, incluindo a Armênia, em março de 2024. O país bloqueou a transmissão de seus programas originais devido a violações persistentes. Mas o propagandista faz essas afirmações por um motivo. As teses de Solovyov não são tiradas do nada. O principal propagandista da Rússia expressa uma versão consistente com a posição do Kremlin. Sempre foi assim, principalmente em temas como esse. Já falei várias vezes que depois da guerra vergonhosa na Ucrânia, Putin vai precisar de uma pequena guerra vitoriosa. 100%, só para tentar encobrir de alguma forma a vergonha da derrota na Ucrânia. É por isso que Solovyov está anunciando possíveis direções. Já no verão passado, a direção principal de inteligência da Ucrânia declarou que a Rússia estava aumentando sua presença militar na Armênia. A direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulga um telegrama do chefe interino do Estado-Maior do Distrito Militar do Sul da Rússia, General-Maior Szynski. O documento contém uma ordem do comandante das tropas do Distrito Militar do Sul da Rússia para aumentar o agrupamento das tropas russas, por meio da chamada complementação da base militar russa na cidade de Gyumri, na Armênia. Em Gyumri está localizada a 102ª base militar da Rússia, o maior objeto militar dos ocupantes no sul do Cáucaso. O efetivo é de cerca de 5.000 pessoas, sendo 2.500 russos e 2.000 armênios. Na base estão posicionados sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e 18 caças MiG-29. Então, é um bom punho de ataque que pode, por exemplo, tomar o aeroporto de Yerevan e garantir o desembarque das principais forças russas. Uma operação semelhante o exército russo tentou realizar perto de Kiev, no aeroporto de Gostomel, em fevereiro de 2022. Na Armênia não é preciso tomar nada. Lá já existe uma base aérea e um aeródromo. Erebuni está sob controle dos russos, bem no meio de Yerevan, que é controlada pelos militares russos. Aviões militares pousaram lá, e pronto. O acordo entre a Armênia e a Rússia permite que a Rússia utilize instalações militares, incluindo a sua base aérea, Erebuni, até 2044. A guerra na Ucrânia mudou a relação dos países da CEI e de outros vizinhos com a Rússia. Propagandistas e as principais figuras do Kremlin vêm ameaçando repetidamente seus vizinhos desde 2022. Letônia, Lituânia e Estônia estão minando pontes e construindo cercas na fronteira. A Finlândia, desde o início deste ano, deixou de ser participante do Tratado de Proibição de Minas Antipessoais. O Azerbaijão já apoia a Ucrânia praticamente de forma aberta. E Baku tem um aliado forte. Esse aliado é a Turquia. A Armênia parece ser a opção mais desprotegida e fácil para o Kremlin. Ainda mais porque a base militar em Gyumri é praticamente a única alavanca de pressão militar e política sobre os países do sul do Cáucaso. Mas isso é um protesto. Ministério das Relações Exteriores da Armênia. Na sequência da declaração de Solovyov, isso é positivo, mas Yerevan precisa tomar medidas mais decisivas para impedir que outra operação militar especial seja iniciada em seu território. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o assassinato de agentes de imigração em Minneapolis. Mulheres americanas.
O governo, liderado por Trump, declara que as ações do funcionário do serviço foram legais, mas o povo está indignado. Quais consequências isso pode trazer para Trump? E ele corre risco de impeachment? Mais sobre isso na reportagem a seguir. Os protestos contra Trump nos USA estão ganhando um novo fôlego. Cada vez mais pessoas estão indo às ruas. Centenas de novos protestos estão acontecendo em todo o país após o assassinato de uma mulher de 37 anos por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, em Minneapolis, no dia 7 de janeiro. Já em 9 de janeiro, foi divulgado um vídeo gravado no celular do funcionário da imigração que atirou na ativista. No vídeo, é possível ver Renee Good, uma moradora de Minneapolis de 37 anos e mãe de 3 filhos, dizendo calmamente ao agente que não tá com raiva dele, e logo em seguida ele abre fogo. As novas imagens contradizem a versão das autoridades federais dos Estados Unidos sobre o incidente, em particular as palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a mulher teria, de forma violenta, intencional e maliciosa, atropelado um agente do ICE com o carro. A administração de Donald Trump declarou que o agente que atirou agiu em legítima defesa. As autoridades locais, por sua vez, insistem que a mulher não representava nenhuma ameaça. Isso não é o começo dos protestos, eles já aconteciam antes, porque, na verdade, nos Estados Unidos, nos últimos meses, ficou muito popular, até o final de 2025, o slogan No Kings, sem reis, que, na essência, reflete a inquietação interna presente na sociedade americana em relação ao fato de que Donald Trump está cada vez mais construindo um modelo autocrático, ou seja, que estão eliminando as instituições democráticas que existem para manter o equilíbrio no país, estão sendo cada vez mais centralizadas, quando o presidente se torna basicamente a principal figura do país. Ao mesmo tempo, o prefeito de Minneapolis e o chefe do departamento de polícia da cidade deixaram claro que, embora compartilhem a indignação dos manifestantes, não vão tolerar violência nas ruas, argumentando que os protestos se transformaram em desordem e causaram danos à propriedade. O Departamento de Investigações Criminais de Minnesota também declarou que o FBI inicialmente prometeu uma investigação conjunta, mas depois desistiu dela. O vice-presidente do ZUE, J.D. Vance, afirmou que essa investigação é de jurisdição exclusivamente federal. Além disso, o prefeito da cidade, Jacob Frey, também já havia pedido anteriormente que o Serviço de Imigração deixasse a cidade e criticou a decisão da administração do presidente dos Estados Unidos de negar aos investigadores de Minneapolis a participação na investigação do FBI. Ele acusou a Casa Branca de escolher uma versão dos acontecimentos rápido demais, em vez da verdade. Ou seja, as autoridades oficiais lideradas por Donald Trump não apenas não reconhecem o assassinato, mas também dificultam a investigação. Quando um político chega ao poder surfando na onda de promessas, ou seja, um exemplo clássico de populismo, depois de um certo tempo, quando fica claro que essas promessas não serão cumpridas, as pessoas que votaram nele se tornam seus maiores inimigos, porque todos sentem que foram enganados. Que todos eles votaram porque lhes foi pintado um quadro bonito, mas a vida é outra. Ou seja, os preços nos postos de gasolina não caem, só aumentam. Os preços dos alimentos não caem, só aumentam. O valor da compra diária no mercado fica maior, mesmo sem você comprar nada a mais. E tudo isso acaba gerando esse sentimento negativo na sociedade. Nesse contexto, o grau de indignação dos americanos contra Trump aumenta ainda mais. Se antes os protestos contra a política migratória aconteciam por causa das leis aprovadas, agora tudo ficou muito mais tenso, porque estamos falando da morte causada por um agente do Serviço de Imigração. Nesse momento, esse é mais um problema que as autoridades, ou melhor, o governo dos Estados Unidos, precisa enfrentar. Essa é a política em relação aos migrantes. Trump, em grande parte, construiu sua política como uma reação à grande onda de imigração para os Estados Unidos. Mas aqui é preciso entender a história dos Estados Unidos. É um país de imigrantes, um país criado por imigrantes. Não existiam os Estados Unidos da América no século XII, nem no XIII, XIV ou XV. Os EUA, na verdade, surgiram no final do século XVIII. Por quê? Porque imigrantes da Europa e depois de outros continentes do mundo vinham para os Estados Unidos. Para uma nova vida. Era assim que chamavam o novo mundo naquela época. Por isso, essa rejeição à política antimigratória também criou uma base. E aqui, todos sempre esperam por uma faísca. Nesse caso, essa faísca foram os acontecimentos em Minnesota.
Já no outono de 2026, vão acontecer eleições para a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. E, posteriormente, isso pode levar a um terceiro impeachment do Trump. Esses protestos, sim, talvez não levem a nenhum resultado concreto, mas são uma demonstração da relação da sociedade com Trump. E é uma relação negativa. E esse sentimento negativo. No dia 2 de novembro de 2026, isso vai resultar em uma maioria anti-Trump na Câmara dos Representantes. É isso. Ainda vão acontecer eleições para 1/3 do Senado e algo me diz que também haverá uma maioria democrata no Senado. Essas pessoas, que agora estão segurando cartazes, vão ter uma cédula de votação, e isso na prática vai levar a uma maioria de oposição ao Trump. E onde houver uma maioria de oposição, lá também haverá um terceiro impeachment para o Trump. O Trump já está falando sobre isso abertamente. Ele pede para não votarem nos democratas, para que ele não sofra um terceiro impeachment. Mas, novamente, suas ações estão pressionando bastante o povo dos Estados Unidos da América a eleger um congresso de oposição em ambas as casas e, consequentemente, a realizar um terceiro impeachment. Esses protestos podem não mudar a situação no momento, mas a longo prazo podem representar sérios problemas para a carreira política de alguém. Donald Trump. Até 2030, a Rússia terá um super porco cujos órgãos serão adequados para transplante em humanos. E isto não é uma brincadeira, mas sim planos sérios. Cientistas russos estão trabalhando ativamente na criação de um porco geneticamente modificado cujos órgãos sejam adequados para transplante em humanos. Assim, o país supostamente quer resolver o problema da escassez de órgãos para transplante. Segundo os cientistas, com um bom financiamento é possível alcançar o resultado necessário em apenas 3 ou 4 anos. E pretendem começar pelos rinos. No primeiro ano após o início do projeto, planejam realizar cerca de 200 transplantes de rins desses porcos. Eles querem até incluir essas cirurgias no programa de seguro obrigatório de saúde. E depois disso, os planos são ainda mais ambiciosos. A super tecnologia será adaptada para o coração, fígado e pâncreas. Pois bem, se a super porca realmente aparecer na Rússia, só resta torcer para que pelo menos ela não assista à caixa zumbi e não acredite na propaganda do Kremlin. E também vamos torcer para que o muçulmano Kadyrov não recuse um rim de porco. Deixe seu like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje, para não perder os próximos episódios. Até a próxima!